Onde eu devo focar a atenção ao realizar asanas? Essa pergunta é muito boa porque parte do pressuposto de que a pessoa já pratica asanas. E eu tenho quase certeza que quem fez essa pergunta para mim não foi um aluno meu, mas eu tenho quase certeza que a pessoa que fez essa pergunta jamais praticou asana. Tem um vídeo meu em que eu falo sobre asana, na verdade tem vários vídeos meus em que eu falo sobre asana, mas tem um especificamente que é o mais interessante, que é o mais importante, em que eu trato o assunto de uma forma mais completa, que chama Você Nunca Fez Asana. E eu acho que é o caso da pessoa que me fez essa pergunta. Por que eu estou dizendo isso? Porque, enfim, eu vou tentar fazer um resuminho do que eu já falei sobre asanas. Inclusive, um parênteses aqui, tem uma masterclass só sobre asanas disponível para quem tiver interesse. Tem um vídeo em que eu apresento esse conteúdo de uma forma resumida. Vou deixar o link na descrição também, dá uma olhada lá se o assunto asana é do seu interesse. Mas para fazer um resumo do que eu já tratei, então, vale a pena dizer o seguinte: asana não é apenas postura. A postura, que é a disposição corporal que você assume na prática do asana, é um dos elementos que compõem o asana. Assim como a nossa vida ela é feita de corpo, mente, respiração, emoções, uma série de coisas que perfazem aquilo que é esse eu que existe neste mundo, ao praticar asanas, você não pratica apenas com o corpo, você pratica com esse eu completo que existe neste mundo. E este eu completo não é só corpo, ele também é respiração, ele é a mente, são as emoções, enfim, uma série de outros elementos que constituem esse eu e que vão ser aplicados à prática dos asanas. Então, o primeiro ponto importante, fazendo esse resuminho do que eu já tratei em outros vídeos, asana não é postura. O asana é um conjunto de técnicas, ou é uma técnica que usa a postura corporal como um elemento importante, que tem na postura corporal um dos seus elementos constituintes, mas não é o único. Por quê? Porque a respiração está ali, a atenção está ali, o foco mental está ali, a mente está ali trabalhando o tempo todo. Ou seja, você realiza asana para realizar yoga. Ou seja, asana é um meio de praticar yoga. E se a gente lembrar que o yoga é a meditação, então o asana precisa ser meditação também. Não adianta nada você fazer asana como quem faz alongamento. Não faz sentido você praticar asana como quem pratica calistenia, como quem pratica exercício isométrico, como quem pratica pilates. Todas essas práticas são muito boas para o corpo, mas o asana é outra história. O asana vai muito além disso. Então, o primeiro ponto aqui é lembrar o que é o asana. O asana não é só corpo. O asana não é só postura. Então, não faz sentido você praticar o asana apenas como postura, apenas com o corpo. O asana precisa ser praticado com o corpo, com a mente, com a respiração, com a atenção, com esse foco mental de que todo mundo dispõe. Isso é o asana. Ou esses elementos são os elementos que realmente compõem o asana. Voltando à pergunta que a pessoa fez, onde colocar o foco ao praticar asanas? Essa pergunta, ela também tem relação com uma visão muito moderna a respeito dos asanas, que é a ideia de que você deve colocar a sua atenção nos grupos musculares ou articulares que são mais trabalhados ao praticar asana. Essa é a visão moderna, a visão de que asana é prática postural. Então, por exemplo, quando você faz Vrikshasana, postura da árvore, você se coloca ali se equilibrando com as mãos juntas à frente do peito, ou enfim, as mãos elevadas acima da cabeça, apoiado num pé só, uma perna esticada, outra perna flexionada, seja com o pé encaixado na parte interna da coxa, seja com a perna flexionada com o pé apoiado sobre a coxa. Tem basicamente duas formas
modernamente para se praticar a postura da árvore. E aí, quando alguém faz a pergunta, bom, onde que eu devo manter o foco? Você deve manter o foco no equilíbrio, você deve manter o olhar fixo num ponto à frente da parede, porque isso vai contribuir no equilíbrio do corpo. Você deve controlar a respiração e direcionar sua atenção para a sola do pé, porque isso vai baixar o seu centro de gravidade. Você vai conseguir manter o equilíbrio com muito mais facilidade. Isso vai criar uma sensação de enraizamento e você vai manter o equilíbrio. Perfeito, isso é lindo, é maravilhoso. Essa explicação ela é muito corporal, ela é muito postural. Isso é técnico. Então, tecnicamente falando, modernamente falando, na postura da árvore você vai manter a atenção nesses pontos que são os mais problemáticos. Enfim, a respiração, a sola do pé, o apoio do pé sobre o chão, a conexão visual, né, que você estabelece com um ponto na frente de você, sei lá, um pontinho, uma manchinha na parede, por exemplo, você mantém o olhar fixo, você vai conseguir criar uma âncora visual que vai ajudar muito no equilíbrio. Em termos de técnica, em termos de conformação postural, é só isso. Só que, como eu disse, o asana não é só corpo. Então não faz muito sentido você entender a pergunta, se é que a gente está falando exclusivamente de asana, não faz muito sentido você entender a pergunta apenas do ponto de vista da postura, porque não é postura, é asana. Isso quer dizer, de uma certa forma, que essa pergunta não faz sentido. Porque só existe um foco realmente necessário, realmente importante, quando se pratica asana. Esse foco é o silêncio. Esse foco é a quietude da meditação. Esse foco é a meditatividade. Uma palavra que meu mestre usava com muita frequência, né? Ou seja, produzir o silêncio da meditação ao praticar qualquer técnica. Não apenas o asana, mas qualquer técnica do yoga. Seja asana, seja pranayama, seja mudra, seja laya. Mesmo as práticas preparatórias, como por exemplo vinyasa, que nem é prática de yoga, mas é uma prática preparatória. Mas se a pessoa quer usar essa prática como preparação para o yoga, então já vai trabalhando esse silêncio interior por meio da prática de posturas sequenciadas, que é o vinyasa. Posturas sequenciadas praticadas de forma dinâmica. Isso é o vinyasa. Então, o único foco válido, necessário, importante é o foco do silêncio. É o foco da meditatividade. Não faz sentido você colocar o foco em X, Y ou Z aspecto técnico de uma postura específica. Por quê? Principalmente porque cada postura vai ter um foco corporal, um foco técnico específico. Por exemplo, você vai realizar uma postura como Bhujangasana, postura da serpente. Você vai estender o corpo no chão, né? Vai estender as pernas, vai manter o quadril apoiado no chão, vai flexionar a coluna para trás, vai fazer uma retroflexão. Você vai evitar soerguer os ombros, né? Porque um erro muito frequente quando a pessoa vai fazer a postura da serpente é apoiar as mãos no chão, esticar os braços e subir os ombros. Isso cria um tensionamento que é muito prejudicial para o corpo. E isso, aos poucos, vai criando tensão no corpo inteiro, não apenas nos ombros e no pescoço, mas no corpo inteiro, e aí você está ali brigando com a força que você está fazendo nos braços e nos ombros para manter a postura. Então o foco tem que ser o quê? Na abertura dos ombros, na extensão do pescoço, no relaxamento da musculatura que envolve o pescoço, na respiração plena e fluida, no apoio firme do quadril sobre o solo e assim por diante. Na retroflexão, ou seja, tem a intenção de você jogar as costas para trás, mas ao mesmo tempo alongando a coluna. Esses são os focos usuais para Bhujangasana. Mas, como eu disse, cada postura vai ter um foco diferente. Isso tratando a técnica postural apenas como técnica postural e não como asana. Porque uma vez que você mudou
o entendimento, você sai do campo da postura, você passa para o campo do asana, o foco é um só, como eu falei, é o silêncio. E aí todos os outros focos são muito menos importantes. É por isso que a preparação para o yoga é tão importante quanto o próprio yoga. Ninguém vai fazer yoga sem ter uma preparação. Aliás, ninguém vai fazer qualquer coisa na vida sem ter uma preparação, uma base. Se você quer correr, você tem que aprender a caminhar. Se você quer estudar física nuclear, você tem que estudar física no colegial. E assim por diante. No yoga é a mesma coisa. Se você quer fazer yoga, você tem que se preparar para o yoga. Se você quer fazer asana, você tem que ter uma preparação postural. Essa preparação postural vem de Sukshma Vyayama e vem de Stula Vyayama. Stula Vyayama é preparação física, comum, geral, ginástica, exercício físico, não ser sedentário, ter alguma condição física um pouco melhor, ter alguma flexibilidade, ter alguma força, ter alguma motricidade um pouquinho mais desenvolvida, praticar esportes, ter saúde. Isso tudo é Stula Vyayama. E Sukshma Vyayama é você sutilizar esse preparo físico para já ir tomando consciência da importância que a respiração tem na movimentação, no desempenho físico, da importância que a consciência prânica, as energias sutis, tem nas atividades físicas. E uma vez que você desenvolva essa preparação, aí sim você está apto a fazer asanas. Isso eu explico detalhadamente na Masterclass de asanas que eu produzi um tempo atrás. Como eu disse, o link vai ficar na descrição para vocês. Mas eu acho que é importante reforçar isso neste vídeo principalmente, porque o foco que você vai estabelecer ao praticar asana vai depender muito de isto ser realmente uma prática de asanas ou ser uma prática corporal apenas. Tudo depende do seu entendimento e do seu objetivo em relação àquilo que você se propôs a fazer. Depende do que você está entendendo por asana, depende de qual é o seu objetivo com asana. Se você entende asana como prática postural, o foco é postural. O foco é de cada técnica postural que você vai realizar. Se você entende a asana como parte do yoga, o foco é o silêncio, que é o foco do yoga como um todo. Ou seja, o asana como um instrumento de intensificação do silêncio. E esse silêncio ele tem que acontecer no corpo também. Então é uma forma de você produzir no corpo o silêncio da meditação, que é o objetivo fundamental do yoga.